aqui com o advogado Fabrício Pozocco, especialista em direito do consumidor. Aliás, não tem como a gente fazer um programa como esse sem não dar uma passadinha pelas instituições financeiras, né. A idosa, 69 anos, tadinha. Cobrança indevida de um banco aqui que eu não imaginava que nem que existisse mais, Fabrício. Um eu não conheço, o outro eu conhecia, nem não sabia nem que ainda existia no Brasil. Começaram a descontar lá da velhinha 29,90, 31,27 e tal. Quando ela olhou, a dívida chegou a quanto? 800 e tanto? Quase R$900. É pouco, né, Fabrício? Mas imagina fazendo isso com um monte de gente. Não, na verdade é pouco, Alex, mas se a gente Não, pensar não, é pouco, eu contei ironia Não, na não, sim, frase. sim. Mas na verdade quando a gente pensa que essa senhora tinha isso descontado da sua aposentadoria durante mais de 2 anos, e esse dinheiro fazia uma diferença muito grande, e ela já tinha tentado resolver esse negócio diretamente no banco por várias vezes e não tinha conseguido, tudo porque disseram que ela tinha direito a um seguro. E aí a pergunta é: seguro do quê? Né, você vai falar: "Ah, um seguro de vida, um seguro sobre determinada situação", não, era um seguro relacionado, um seguro profissional relacionado a Mas ela trabalhava? não, uma senhora aposentada. Então era um seguro profissional de alguém que não trabalhava, uma senhora aposentada, e que tinha perdido o marido já há um certo tempo, então tinha uma dificuldade financeira muito grande, né, e as pessoas simplesmente descontavam isso dela e diziam que ela tinha feito o contrato. E como ela era uma senhora muito idosa, mas uma senhora muito honesta, então diziam assim: "Não, mas a senhora fez o contrato". "Ah, então se eu fiz, eu fiz, né, vocês estão dizendo que eu fiz, eu fiz". "Então tá, então vamos fazer o seguinte, pede a cópia do contrato para ver onde a senhora assinou, porque eles disseram que eu tenho esse contrato há mais de 3 anos". "Então tá, vamos pedir a cópia do contrato". "Não, o contrato, veja só, está digitalizado em tal lugar, e tal, e não sei o quê". "Então tá bom, a gente está esperando o contrato". E esse contrato nunca chegou, nunca apareceu, né. Então por conta disso, houve essa situação, no caso dela, em que houve esses descontos, né, e ela ainda teve aí efetivamente um dano moral reconhecido em favor dela, né, por E conta de e aí vai ao encontro daquilo que a gente disse anteriormente, ela recebeu o valor, né. Sim. Só que quantos não receberam e não Exatamente. receberão, e talvez nem tenham notado que estão lá descontando Essas 20 e pouco por por mês, isso que a gente fala que 30 e as pessoas pouco por precisam mês. olhar o seu extrato, porque muitas vezes, no dia a dia, nas operações, para quem mexe muito na conta, faz vários pagamentos, enfim, isso passa batido. E o nosso ouvinte, ele for esperto, ele vai pegar, por exemplo, a recomendação que eu dou, até procure o Fabrício. Peça os seus extratos, até no aplicativo dá para você puxar de algum tempo atrás, né. Sim. E faz um pente fino, dá uma olhada. Isso que o Fabrício falou, letrinhas esquisitas e pequenos valores. Aí vai, rabisca assim, né, ou imprime, né, pega no caixa eletrônico, ou então e vai olhando. Tudo que você não reconhecer, você vai leva para o advogado. Vê se ele vai: "O que é isso aqui?". Não é nada, não é nada, no final das contas, você pode arrancar uns 2.000, 3.000, R$5.000 do banco Sim. e pagar as continhas, fazer um mercado, por causa de cobrança indevida. Sim. Tá cheio disso, né, Tá Fabrício? cheio. A gente começa a observar até as próprias tarifas, né, que são cobradas de contas. Vale lembrar que muitas vezes essas tarifas, se você tem uma conta que a gente diz, né, a respeito daquela conta social, né, se você tem a conta tal da conta salário, em que você não tem que receber lógico, as informações ou os acessos ou os saques são limitados, mas para quem só usa aplicativo, para quem não precisa de cheque especial, para quem não precisa de empréstimo, para que você vai pagar 60, 70, 50, 30 para uma coisa que você não precisa, né. Então essa conta social é efetivamente é direito do cliente e muitas vezes você nem sabe que você tem esse direito. Aí pensa nisso. Porque no banco também ninguém tá afim de explicar para Lógico, não tá você, a fim né. de explicar. E se você não reclamar, você também não vai saber. Aí você aparece lá e reclama de um negócio como esse, e você pede para devolver todas essas tarifas de volta. Vamos pensar que são aí 360 pensando numa tarifa de R$30, né. A gente tá pensando aí em R$360 por ano, não é isso? Né. E aí você pode retroagir a 5 anos, então a gente tá falando aí mais ou menos, vamos falar de R$400 para fazer uma conta fácil,
R$ 2.000 que você tem de direito para poder receber do banco por cobranças Sem juro. indevidas, sem contar juros, correção, sem contar tudo isso. E acaba questão moral, eventualmente. Eventualmente ainda, você ainda pode viver por isso, Porque porque a pessoa ela pode alegar, inclusive, que em dado momento desse período, ela passou por uma dificuldade, ela contratou um empréstimo. Sim, sim. Aí ela fala assim: "Ó, eu tive que contratar empréstimo porque eu estava sem dinheiro, mas o banco ao mesmo tempo estava me tirando dinheiro". Exatamente. Ou a pessoa é aposentada e esse valor faz diferença Na hora de comprar de remédio, comprar por exemplo. remédio, na hora de comprar alimentação, na hora do transporte. Quantas pessoas não têm esse problema mais? E aí todo mundo deixa pra lá, porque é mais fácil deixar pra lá. E se eu for reclamar, muitas vezes eles não vão me devolver. Então, se você observar isso, faça esse exercício no fim de semana, né, dê uma É, no olhadinha. seu extrato. E aí, procure um advogado da sua confiança, procure a OAB da sua cidade, procure o Ministério Público, faça valer o seu direito, É. né. É importante lembrar, lembre-se, você não está solicitando nenhum favor, você está, na verdade, simplesmente pedindo aquilo que é seu.